Responsabilidade é aquele conceito chave para entender o funcionamento do CSS, porque ele é sempre presente. É necessário pensar que a nossa aplicação vai ser vista e acessada por vários tamanhos de tela, seja em um celular, seja em um computador, seja em um monitor, seja em um tablet. E nós precisamos nos preparar e preparar a nossa aplicação para que ela responda de maneira satisfatória em cada um desses ambientes. Então, aqui está o nosso exemplo, eu deixei ele cada vez mais simples. É um simples cartão de visita, um container card, um H1, um parágrafo e um botão. O CSS também é a mesma coisa do que a gente já viu anteriormente, resetando tudo, definindo fontes e atributos para o nosso body, estilizando o nosso card. A única coisa de novo aqui seria a altura mínima. Eu quero que no mínimo tenha 100% da altura, e aqui o máximo de largura será 1.200 pixels e o width será 100%, ou seja, de 1.200 eu quero que você preencha tudo. Então, se eu esticar aqui, ele não passa de 1.200. Ele tenta se adaptar caso eu diminua. Estilização do nosso título, do nosso parágrafo, do nosso botão e o hover do nosso botão. Tudo isso a gente já viu anteriormente. Então, primeiro vamos interpretar o que a gente precisa alterar. Ele precisa ser alterado no tamanho de um monitor? Não. No tamanho de notebook? Também não. E um tablet? Ainda está bom no tablet. Só que, quando ele começa a entrar no tamanho de celulares, a gente já começa a notar que dá para melhorar. Esse card parece estar muito grande, esse título não diminuiu. O parágrafo também, a fonte do parágrafo está muito grande. O botão até que está legal. Mas a gente identificou esses três problemas: o tamanho do card, o título e o parágrafo. Então nós já identificamos o que precisa ser alterado, o que precisa ser feito agora. Para que a gente consiga alterar, é necessário a gente escrever arroba, mídia e especificar o tamanho que a gente deseja aplicar esses nossos estilos. Então, até 768, até 768 pixels, atribua esses novos estilos que eu vou inserir. E o contrário também é para min width, tá? Então, até que chegue nesse tamanho, daqui para cima, aplique os estilos. Mas eu quero utilizar o max nesse exemplo. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Primeiro, eu já identifiquei esses dois problemas. Tanto o H1 está muito grande, quanto o P. O que é que eu posso fazer? Não vou precisar da margem, só vou alterar a fonte mesmo. A fonte está muito grande, está 2.5. 2 tá bom. 2 tá bom. E já diminuiu. 1 já é suficiente. E também já diminuiu. Só que o card ainda continua grande. Eu preciso diminuir esse card. Então, eu posso chamar o nosso card aqui, o nosso container, e eu vou ver como é que ele está sendo construído. Ele tem uma altura de 70 view height, uma largura máxima e a largura 100%. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso. Primeiro eu vou tratar essa altura que tá me incomodando. Eu posso falar que a altura agora vai ser automática. Quando eu faço isso, o nosso card ele comprime, porque ele vem até chegar no espaçamento dos meus elementos, ou nos meus elementos. Como eu dei um padding de 20 pixels aqui, ele está parando no espaçamento interno. Só que ele está muito junto. Então o que que eu posso fazer? Eu posso dar um padding vertical e horizontal de 40 pixels para aumentar um pouquinho a altura, porque está muito próximo. Já ficou interessante. E 25 pixels dentro do meu card, para que ele junte mais um pouquinho, e já ficou interessante. Então, com isso, a gente já deixou responsível para esse tamanho de tela de um celular, que é o tamanho padrão. Eu não sei se ainda existem tamanhos de tela menor que isso, tipo 468 pixels, que é o que a gente utilizava antes. Mas caso exista, para a gente preparar nossa aplicação para todos os cenários, digamos assim, 468 pixels.
Para agilizar o processo, eu posso copiar tudo aqui. Se 2 está muito grande para esse tamanho, eu posso baixar para 1.7. Se 1 está muito grande, eu posso baixar para 0.8. Se 40 é muito grande, na real 40 eu não achei, eu acho que eu não vou precisar alterar o card, porque o card já está satisfatório. O tamanho pode ficar o mesmo. Então a nossa aplicação agora, ela responde bem a todos os tipos e tamanhos de tela. E com isso a gente conseguiu deixar o nosso card responsivo. Só que nem sempre é tão fácil. Nem sempre é só um card que é necessário ser responsivo. Muitas vezes a gente lida com vários elementos em tela. Então vamos complicar nossa situação. Agora não é um card, são 3 cards. E os problemas vão começar a aparecer. Primeiro, vamos adaptar ele no tamanho de tela de um notebook e um monitor. Eles estão muito próximos uns dos outros, eu preciso dar um espaço entre eles. O padding é o espaçamento interno, eu preciso de um externo de 20 pixels. E o espaçamento foi dado. Só que eles estão muito grandes. Na real, no tamanho de um monitor ele tá legal, só que no tamanho de um notebook ele já começa a sofrer um pouquinho, né. Então o que é que eu posso fazer? Se eu colocar que o tamanho máximo desse cidadão em 1200 pixels, o meu font size eu não vou alterar aqui, tá. O meu font size vai ser 2.2, 1.2. Eu não vou deixar alto, eu posso até deixar alto, eu posso aumentar aqui, muito alto, pronto. Então, no tamanho de monitor, no tamanho de notebook, de um tablet já começou o problema, né. Então, eu acredito que num tablet, eu não sei dimensões de um tablet. Um tablet tem dimensão de 768. Hum, interessante. Então, se tem 768, deveria ser aplicado isso aqui, e provavelmente está querendo ser aplicado. O problema está na quantidade dos cards. São 3 cards e geralmente quando os cards eles são muitos e em linha, em telas menores, eles deveriam estar em coluna e não em linha, e eles não estão descendo para a coluna. Então o que é que eu posso fazer? Quando é, tem 2 aqui? Ah, quando chegar em 768, como nesses casos eu poderia inserir uma div aqui, aliás, antes do primeiro card, que englobasse todos os 3 para que eu tivesse controle de todos. Mas, como eu tenho um body, eu vou usar o body. Então, 768 o problema, não é? Body. E no body o meu flex direction está setado em row, agora ele vai mudar para column. Então, tranquilo, 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 desceu. Só que aqui ele ainda não está legal. Eu preciso alterar para um pouquinho mais, talvez. Então talvez eu tire ele daqui, crie uma nova aqui chamada de, eu acredito que aqueles sejam uns 900 pixels. Eu tô criando muitas mídias pra gente tratar todos os cenários, tá? Mas geralmente não são tantas. Aí eu copiei. Então, tamanho grande de um monitor, tamanho de notebook, tamanho de um tablet, tamanho de um celular. Tá grande, né, no tamanho do celular. Na real não, né? Foi interessante também. Então, é assim que a gente consegue manipular os nossos elementos. Se são muitos, a gente precisa reorganizar eles. Muitas vezes eles não conseguem ficar
do mesmo na mesma forma que são vistos em um monitor, por exemplo. Aqui está em linha. Eu não consigo deixar em linha, ou até consigo, só que não fica legal. A não ser que eu transforme em um carrossel, em um em uma tela um pouco menor. Então aqui ele já vai ficando cada vez mais interessante. E é assim que a gente consegue deixar responsivo. Utilizando essas práticas, utilizando essas estratégias de pensar de forma interpretativa de como é que eu vou conseguir manipular e deixar responsivo. É só você pensar o que precisa ser mudado. Muitas vezes no design em si ele já te oferece. Olha, aqui é o design na web, aqui é o design no mobile, aqui é o design em tablet. Você só precisa seguir. Caso não tenha, é necessário você interpretar, usar sua cabeça. Tipo, aqui tá tranquilo, beleza. Precisou mudar e diminuir os cards e o tamanho das fontes. Precisou diminuir mais, precisou reordenar para a coluna, precisou diminuir mais os cards e os títulos e descrições. Então, a gente de forma interpretativa conseguiu deixar esses cards responsivos. A gente conseguiria dificultar ainda mais, só que os conceitos vão ser os mesmos. Então, aplica isso, que você vai conseguir deixar qualquer coisa responsiva.